Hoje nós vamos fazer um estudo, fatos da vida de Jesus. Nós vamos começar com o escândalo, que está em Mateus, capítulo 18, versículos 6, 9, e Marcos também, capítulo 9, versículo 42 ao 48. Nós tiramos o nosso estudo do Evangelho Pede Licença, de Paulo Alves Godoy, 163, do Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, o capítulo 18, 6 e 9, e Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, 367 até a página 369. Muito bem, então nós vamos começar com Mateus 18, 6, 9. No versículo 5, vamos começar um antes. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém, versículo 6, né? Escandalize um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço uma pesada mó. É uma pedra para moer naquela época, né? Grande, pesada. Então ele diz que era melhor, seria que ele pendurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Em versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem que pela qual o escândalo vem. O versículo 8, se tua mão ou teu pé te escandalizaram, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida eterna do que tendo duas mãos ou dois pés e seres atirados ao fogo eterno. E o versículo 9, se teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida do que tenha dois olhos e seres atirados na geena do fogo. Versículo 10, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos do céu veem continuamente a face do meu Pai que está nos céus. E nós vamos começar o nosso estudo de hoje com uma frase de Emmanuel, que diz assim: ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos do ontem. Então, somos todos almas, nos diz Dr. Inácio Ferreira, que estamos vivenciando apenas o útil e o necessário para o desenvolvimento das nossas potencialidades. E ainda mais, o Pai vai proporcionar a cada um de nós tudo que pode vir alimentar a nossa existência, mas principalmente o nosso crescimento espiritual. Livre-arbítrio, amigos. Não existe predestinação ao mal. Ninguém nasce com a missão de fazer o mal, de fazer o escândalo, né? Para que os outros aprendam com isso. Não existe predestinação ao mal. Podemos todos os dias transformar sombra em luz, podemos reformar, podemos mudar as causas e gerar novos efeitos diariamente. Que jamais tenhamos a pretensão de julgar os feitos de cada um que trilha com dificuldade as escolhas infelizes, pois com certeza, se hoje nós estamos fazendo escolhas mais felizes, no passado também nós trilhamos os mesmos caminhos. Antônio Luiz Saião, nesse livro Elucidações Evangélicas, ele fala assim, abre aspas, no planeta atrasado em que nós habitamos, as encarnações em geral são concedidas aos espíritos para expiação e reparação de faltas que anteriormente cometeram. Continua ele. Consiste as expirações em sofrimentos, muitas vezes físicos e morais, sofrimentos esses que muitas vezes são causados pelos maus atos, pelos maus conselhos, pelos maus exemplos de outros que, obstinados ao mal, através da ignorância, se tornam assim causas ou instrumento de escândalo. Para estes, diz Antônio Luiz Saião, as consequências que experimentam constituem como uma punição de suas culpas e, portanto, um fator de progresso. E ele fala ainda que necessário é, pois que haja escândalo no mundo, visto que, mediante esses escândalos, muitas consciências despertam para o reconhecimento dos erros praticados e para o arrependimento, e que pelo contato com os vícios
e que as virtudes se fortalecem, é nessa hora que as virtudes se fortalecem e delas triunfam. A gente vê aí na TV diariamente escândalos, né? Escândalos de todo tipo. E muitas vezes estamos assistindo o escândalo e aí nós, através disso, falamos, nossa, como que pode acontecer isso com essa pessoa? Ou como que aquela pessoa fez aquilo com aquela outra pessoa? E aí nós vamos aprendendo com esse escândalo. Talvez nunca tenhamos tido consciência, talvez até em algum momento, se a oportunidade fosse oferecida, nós até fizéssemos, mas quando estamos ali diante de um escândalo sendo apresentado, isso, como ele diz, desperta a nossa consciência, certo? E aí nós mudamos, e nós estamos nesse momento com muitas, como diz, desconstrução de coisas que estavam ainda enraigadas na nossa cultura, que estavam enraizadas no nosso aprendizado, certo? Como cultura brasileira, como cultura, né, de um país como o nosso, ou de outras culturas planetárias, de várias culturas que existem pelo planeta fora. Por isso, quando nós vemos o sofrimento estampado, desperta em nós a correção de muitos pensamentos e muitas atitudes. Mas ai, porém, dos que ocasionam o escândalo. E aí também, ainda que, ele fala assim, ai também, ainda que menor lhe seja a culpa dos que se deixam levar até o escândalo. E aí ele completa, mais valeria que não houvesse encarnado, até estarem bastante amadurecidos para uma vida melhor, para que não provocassem esses escândalos. Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, ele acrescenta aquele versículo lá do capítulo 18, versículo 8, né? Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E o versículo 9, né? Se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o para fora de ti. Melhor é entrar na vida com um olho só do que tendo 2 e ser lançado no fogo do inferno. Temos aqui, gente, a lei das causas e efeitos. Cada um é punido naquilo porque pecou. Simples assim. Se os órgãos do corpo, ao invés de servirem para o bem, são utilizados para o mal, deverão ser supridos no futuro do corpo, no qual o espírito vai reencarnar. O próprio perispírito é que forma um novo corpo com as suas possibilidades. Não é um castigo, é a lei da causa e efeito. Quando houve o mau uso, na próxima vez, o seu perispírito ele vai emanar magneticamente, vai atrair o espermatozoide para exato, que tem o DNA exato, porque as tuas possibilidades para fecundar o óvulo daquela mãe. Até o óvulo que é escolhido, este óvulo é o óvulo com o DNA certo para formar o corpo. Então, quem forma o corpo é o perispírito e não o pai e a mãe necessariamente. Eles têm vários tipos de genes, mas é o perispírito que atrai magneticamente exatamente aquilo para a formação do seu corpo. É claro que quando há necessidade de nascer com o corpo físico e as possibilidades daquele espírito não permite, se for um estudo pelo plano espiritual e achar que assim será, aí é a intervenção. Mas por si próprio, o perispírito forma apenas o corpo dentro das suas possibilidades. Abre aspas. Assim, o espírito se penitenciará do erro cometido e aprenderá a servir-se nobremente do instrumento que o Senhor lhe emprestou para o progresso. O nosso corpo é emprestado. Pela aplicação dessa lei, os que consagram sua inteligência, por exemplo, ao mal, serão compelidos à idiotia. Os que abusaram do poder serão rebaixados à subalternidade. Os que menosprezam o dom da saúde terão que viver em órgãos enfermos. Enfim, termina Eliseu Rigonati, cada um sofrerá em si próprio o efeito do erro cometido. Mas, amigos, nós estamos passando agora por um novo momento. Nós estamos no momento da transição planetária, onde nós estamos passando do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, neste momento,
nós estamos não mais acumulando novos karmas negativos, que a palavra karma não é sempre direcionada ao erro, mas também a coisas boas, né? Então, o nosso karma negativo está terminando, está se esgotando, dado nós vermos as novas descobertas para várias doenças, curas de várias doenças. Por quê? Porque as novas gerações não mais necessitarão reencarnar e sofrer com o próprio corpo físico. Porque a guerra não é mais contra o próximo, mas contra si mesmo. A guerra contra as suas violências, os seus erros de outrora, a vontade e o desejo da melhora. Então nós estamos já na fase de esgotar os nossos karmas e não mais fazer novos karmas negativos e acumular. Quanto à expressão fogo do inferno, não a devemos tomar no sentido próprio da letra de lugar de eternos suplícios. Porém, como sendo a intranquilidade, diz ele lá, né, explicando para nós, a intranquilidade que agita a alma e faz penar até que ela corrija o mal praticado. Então, de uma maneira ou de outra, tudo que fizermos incomoda. É uma pedra no sapato, é uma pedra na consciência. É aquilo vindo e voltando, quer a gente esteja vivo no corpo físico, quer a gente esteja despojado desse corpo físico. Quando nos encontrarmos no plano espiritual, aquilo vai nos incomodar até que este mal seja, né, corrigido. Uma vez que, pelo esforço e a boa vontade, a alma se livra das manchas que lhe queimam a consciência, cessará esse fogo do inferno que a consumir. Então não é um local específico. O fogo do inferno, ele está na própria consciência da pessoa, na própria alma. E Geena, né, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga, que é o Marcos, né, falando também do escândalo no capítulo 9, versículo 48, o livro do Evangelho pede licença. Paulo Alves Godoy nos explica super bem. Ele diz que Geena, que naquela época, nas circunvizinhanças de Jerusalém, existia um lugar denominado Geena, onde se queimavam os detritos provenientes da cidade, os cadáveres de animais, bem como tudo aquilo, né, que não servia para a comunidade. E era para lá levado e destruído. É um lixão. Era um lugar terrível, onde se notava o fogo crepitando incessantemente e os vermes corroendo os corpos em destruição, decompondo-se. A fim de propiciar aos homens uma imagem para aqueles hebreus daquela época, os quais Jesus estava ensinando, ele usou essas figuras enérgicas, né, necessárias, eis que era a linguagem que eles, hebreus, estavam acostumados, pois se assemelhava à fala de Moisés e dos profetas. Por isso que Jesus usou a linguagem a ser entendida naquela época. Hoje, atualmente, a nossa cultura, o nosso planeta, os seres humanos já mudaram. No próprio livro, né, o Aprendizes do Evangelho, o segundo ano, né, lá, aquele livrinho novo lá, página 101, 102, quanto mais evoluía a civilização, quanto mais evoluída é a civilização, os conceitos são mais suaves, mais equilibrados e mais racionais. Então, não nos assustemos com a forma, né, tão forte que Jesus falou, porque ele falou para aquele povo daquela época que tinha aquele entendimento. Então, não sejamos pedra de tropeço a ninguém. Não façamos escândalos. Cuidemos, né, que os nossos braços sejam sempre acolhedores aos aflitos de visão, aos que têm conturbados o amor, onde o amor é deturpado, sabendo que todos nós estamos vivenciando apenas o útil necessário para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Abraços fraternos!